Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Especialmente torcedores do São Paulo, torcedoras do São Paulo, tudo bem? Amigos e amigas, olha só, o Zubeldia vai ter que fazer uma intervenção, né? Não tá legal. Não tá legal. O rendimento vem caindo muito. Não foi porque perdeu essa partida. O São Paulo já vinha encontrando dificuldades em outras partidas para conseguir resolver, né, os jogos. Ficou muito óbvio, né, quando começou essa partida, a partida de ontem contra o Cuiabá, que o São Paulo teria dificuldades enormes pela maneira como a equipe trabalhou no primeiro tempo, pelas dificuldades que a equipe teve no primeiro tempo. A gente viu claramente que a situação poderia ser muito difícil. O São Paulo tinha a posse da bola, o São Paulo conseguia controlar boa parte do jogo, mas o São Paulo não conseguia progredir. Não conseguia. Onde estava o problema do São Paulo ontem? Especialmente no meio de campo. O Wellington Rato voltou muito mal. É normal. Vai precisar de mais tempo, né? A dupla de volante segue a mudar. Então você não tem entrosamento na dupla de volante, evidentemente, por causa disso. O Galopo também não jogou bem. O Alisson tampouco conseguiu jogar bem. Então, o que aconteceu ontem foi que os dois volantes do São Paulo não conseguiram jogar. E os dois volantes do São Paulo precisam jogar muito. Sabe por quê? Porque, em geral, o jogador que fica do lado do campo, um deles nunca funciona. Quando é o Lucas, ele consegue entregar alguma coisa, né? Mas aquele jogador que atua do lado aberto, sobretudo do lado esquerdo, não está funcionando muito bem. E claro que, na minha opinião, o grande problema do São Paulo é ter o Luciano como camisa 10. Não está dando certo. Não está funcionando. Definitivamente. Acho que um diagnóstico que os torcedores em geral do São Paulo têm neste momento, né? O Lucas Moura entrou ontem no segundo tempo, Nestor, Luiz Gustavo e tal, mas já era, Inês é morta, né? Porque já tinha complicado tudo. E acho que o problema não é somente o Luciano, porque a bola morre nele, né? A coisa não tá funcionando. Até quando todos os técnicos mantiveram o Luciano? O Zubeldia vai precisar fazer alguma coisa. Meu irmão, pede um jogador. Se você acha que não tem esse jogador na equipe, pede esse jogador aí, a janela tá se abrindo, né? Busca um camisa 10, então. Busca um cara para jogar centralizado, porque na verdade é assim, né? Se não pedir um camisa 10 e continuar insistindo com o Luciano entregando esses resultados, o Zubeldia vai mostrar ali algo da personalidade dele que eu nunca conheci. Uma limitação, inclusive, para fazer diagnóstico. Né? Ou, né, e isso aí é ser elogioso, né? Porque pode ser até pior, né? Pode ser muito pior. Então a gente olhou para o desenho tático contra o São Paulo, a equipe entrou em campo com Poçante e Jandrei, né? Que o Jandrei não anda falhando, tá? Quando precisar dele, é outra história, né? Quando precisar muito dele, é outra história. E claro que vai haver situação que vai ter gol, né? Que ele não vai falhar, né? E aí ninguém vai reclamar dele. Mas e o milagre aconteceu? Porque o grande goleiro é aquele que faz também o milagre, né? São Paulo foi a campo, portanto, ontem em linha com Igor Vinícius, Arboleda, Diego, que também ainda tem alguns altos e baixos, mas tá tudo muito bem. Acho que a linha defensiva não é o grande problema, não. O Wellington, né? E aí depois teve Galopo e Alisson ali na volância. E a volância, volta a dizer, precisa jogar. Porque tem um problema no São Paulo. O meio de campo não tá produzindo há muito tempo. E o time do São Paulo tá se valendo da sua volância. Quando ela não funciona, o time não consegue. Né? O Wellington, Rato, que, como eu disse, ainda não voltou bem. O Luciano Poçante, né? O camisa 10 do São Paulo. Luciano, gente. O Michel Araújo, que é outro que, sinceramente, acho que está sendo mais empoderado do que eu imaginava pelo Zubeldia, e o Calheri. Né? O Rato tem a questão aí da volta há pouco tempo, e o Calheri também, né? Não faz muito tempo, não. Por que não colocar o Ferreirinha? Por que não começar com o Ferreirinha? Queria entender, né? No segundo tempo ele faz algumas tentativas, né? Coloca o Léo Gomes, Luiz Gustavo, Nestor, Lucas Moura e Inês morta já, né? Por que não tentar também o Eric? Um pouco mais, né? Então, o que a gente viu ontem foi um time que não conseguia produzir. Um time que não conseguia progredir. Exceto com jogadores ocupando o campo de ataque, mas sem muita sintonia. A bola não era arredondada. Não era devidamente arredondada. O Michel Araújo, ele era o quê ontem? Era opção para velocidade? Ele era opção para
né, articulação, ele não é nem uma coisa nem outra. Eu acho que no jogo de ontem ele não foi nem uma coisa nem outra. Acho que ele pode ser um jogador de velocidade. Acho que ele pode ser colocado eventualmente numa ala, quando o time jogar com a linha de 3. Mas o próprio Michel Araújo é um jogador bastante questionável. Muito questionável. Ok? Eu vou chegar no Super Dia aí. Fique comigo. Só antes, abrindo parênteses, falando que esse vídeo tem um patrocínio aí, porque a gente tem que falar aqui do patrocinador também, né? Do canal. Este vídeo tem o patrocínio da... Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet. Acertou, tá pago. PagBet surgiu há pouco tempo aqui no mercado das apostas aqui no Brasil para democratizar o acesso às apostas. Né? Eu acho muito interessante, sobretudo o atendimento humanizado durante 24 horas por dia. Às 4 da manhã você vai ter um ser humano para te atender e não uma máquina lá na PagBet. Isso é sensacional. Sensacional. Não se envolve com polêmica e tal. O meu palpite é, cadastre-se usando o link que está no comentário fixado. Ok? Coloca R$1. Não falaram que pode pôr R$1? Coloca R$1, R$2. Não vai colocando muito, não. Sinta a primeira atmosfera, vê se você curte o layout. Se for o caso, tal, você segue apostando. Ah, não era o caso. Então você pega o seu R$1 de volta, mesmo antes de jogar, que cai na sua conta sem nenhum problema. Tá? Para tanto, use o link que está no comentário fixado deste vídeo para você se cadastrar lá na PagBet, tá? Se possível, se você achar que este vídeo merece, deixe aí um valor de mais ou um Pix. A chave tá aqui, tá bom? Vamos lá, então. Olha, gente, o São Paulo ontem teve um número de finalização maior do que o time do Cuiabá pudera. Teve um número de finalizações por gol também maior do que o do Cuiabá pudera, né? Mas esse número de finalização, especificamente para o gol, mostra muito hoje o que é o time do São Paulo. O São Paulo finalizou 15 vezes, o Cuiabá 11. O São Paulo finalizou para o gol 4 vezes, o Cuiabá 3. Esse número por si só nem sempre é revelador de que tem um problema com o esquema, mas ele, em muitos casos, revela sim que o esquema tem problema. Porque eu finalizo de qualquer jeito, eu finalizo de longa distância na pressão, eu finalizo numa situação, eu não tenho uma situação muito clara para finalizar. E, claro, quando eu tenho, nem sempre o jogador também faz, né? Porque também tem as falhas individuais. Mas o problema, na verdade, desse número de finalizações, com essa baixo número de acertos em relação ao gol, mostra claramente que tem problemas com o esquema. E esse é típico problema de meio de campo. Meio de campo do São Paulo não está funcionando. Não tá dando certo. Tá? Então, o São Paulo ontem, quando o Cuiabá foi triste. Sabe o que pareceu? Sabe o que foi triste? Porque, na minha opinião, pareceu, desde o primeiro tempo, que o São Paulo não ia se dar bem. Os sinais não eram sinais positivos de que o São Paulo conseguiria. Eram sinais negativos. E foi assim no segundo tempo também, mesmo com as alterações, porque aí o time já estava configurado para ser o derrotado. Né? E aí, gente, precisamos aqui falar o seguinte. Se o time tem um problema com o esquema a ponto de chegar a esse número de finalizações e acertar apenas 4 de 15, né? Se o time do São Paulo joga contra o Cuiabá no Morumbi, e aí tem 66% de posse de bola, tem um número de escanteios menor do que o do Cuiabá, tem um problema sério com o esquema. E tem que ter diagnóstico em relação a isso. Profundo, doa quem doer, e feito, sobretudo, pela comissão técnica do São Paulo. Porque, na verdade, assim, o São Paulo tem problema com a enfermaria. Ontem ficou um pouco claro isso daí na entrevista coletiva. O São Paulo tem problema do técnico precisar usar sempre, poupar alguns jogadores e assim por diante. Mas mesmo o time titular de ontem, e mesmo que fosse esse time titular com alguns outros, mesmo que fosse esse time de ontem com alguns outros reservas a mais, ainda assim, em teoria, tinha de ganhar no Cuiabá. Ok? Então, esse São Paulo aí, do jeito que tá, tinha que ganhar no Cuiabá. Então, essa é a resposta do Soberdia, que para mim, eu tenho toda a confiança nele, acho que ele vai conseguir erguer esse São Paulo aí, acho que o São Paulo tem chance até de ganhar um título nessa temporada, mas ele precisa, na verdade, começar a olhar para essa questão do camisa 10 do São Paulo, o Luciano. Para o desempenho de alguns jogadores, como é o caso, por exemplo, do Michel e de outros jogadores também. E acho que ele também precisa ter, ele é muito bom em leitura de jogo.
e conseguir resolver a partir do vestiário aquilo que está de errado na equipe. Ele não pode perder essa qualidade, porque ontem ele não mostrou essa qualidade. O técnico do São Paulo não a demonstrou. Tenho plena confiança nele, mas ele também, neste momento, começa a ficar devendo um pouquinho, né? Tá claro que ele precisa tomar algumas atitudes. Sabe por quê? Porque não foi porque perdeu ontem. Ah, jogou mal ontem, por isso que perdeu. Não, vem jogando mal. São Paulo tem tido momentos ruins nas partidas. Tem tido alguns momentos que não parece uma equipe expressiva. Como foi, por exemplo, nos primeiros momentos do comando do Zubeldia sobre a equipe. Então, eu acho que o São Paulo tem condição de melhorar. O técnico é muito bom. Agora tem que parar de vacilar também. Né? Eu vou parar de falar mal do Luciano, porque, na verdade, quem coloca ele também tem que assumir essa responsabilidade. Num certo momento, o técnico passa a ser muito mais culpado do que o próprio jogador. Então, mudanças precisam ser feitas aí. Né? Doa quem doer. O São Paulo está começando a ter um problema chamado Luciano, né? Tá virando um certo trauma para a torcida. Porque tem jogo que ele joga bem. Aí tem 10 jogos que ele não consegue jogar. Mas ele é mantido lá o tempo inteiro. Por quê? Eu não quero saber dessa história de que tem uma panelinha lá que ele lidera e o Zubeldia não consegue, por exemplo, acabar com essa panelinha. Na minha opinião, pelo que eu conheço do Zubeldia, ele deveria acabar com essa panelinha se ela existe mesmo. Porque ele sempre conseguiu fazer isso. Não vai conseguir agora? Então, porque é São Paulo? Não estou entendendo isso aí. Então, eu ainda confio muito na comissão técnica do Tricolor. Acho que tem condição, sim, de fazer toda a diferença, de fazer a equipe se recuperar, até conquistar um título grande nessa temporada, mas vai precisar realmente fazer algumas modificações importantes na estrutura dessa equipe. E também vai precisar sofisticar o seu olhar, né? E também fazer escolhas diferentes para que a equipe consiga mudar, porque do jeito que está, não está funcionando. E vamos parar com essa história de que tem 30 mil jogadores na enfermaria, tem não sei o quê, tem muito jogo, todo mundo está vivendo isso aí, né? Com a exceção da enfermaria e tal. A gente pode até falar que a enfermaria no São Paulo é pior do que em outros lugares, por certo que sim. Mas o time que entrou em campo ontem tinha que ganhar no Cuiabá. E porque não ganhou no Cuiabá, isso mostra que o problema não é somente a enfermaria. O problema é outro, ou são outros. E o técnico do São Paulo, que é muito atento, precisa se atentar em relação a esses problemas e resolvê-los. Porque ele é pago para isso, muito bem pago para isso, e tem competência para resolver esses problemas, sim, o Luiz Zubeldia. Tá bom, gente?